Boa noite, nosso grupo vai falar sobre os protozoários. As principais espécies são os risópodes, os flagelados, os pozoários e ciliados. Vamos falar também sobre ciclo de vida, estrutura, doenças e a resposta imune. Os risópodes, a movimentação ocorre através de pseudópodes e muitas espécies causam doenças nos seres humanos, do exemplo da ameba. Os flagelados, a movimentação ocorre através de flagelos, que também são capazes de provocar doenças nos seres humanos. Um exemplo é a giardia, que é a causadora da giardíase. Outro exemplo é o tripanossoma, que é a causadora da doença de Chagas. Tem também os esporozoários, que são invertebrados unicelulares que vivem como parasitas. O exemplo é o plasmódio, que é a causadora da malária. E os ciliados, que o movimento é realizado através dos cílios. Um exemplo é o Palantídeos, que é o causador das enterias. A gente vai falar as principais espécies, a gente vai entrar mais nos risópodes e nos flagelados. Os risópodes. As amebas podem ser de vida livre, comensais ou parasitas. A maioria de vida livre e podem ser encontradas em água doce e salgada. As comensais podem viver no corpo humano sem causar prejuízos, como a Entamoeba gingivalis, que vive na boca, e a Entamoeba coli, que habita o intestino grosso. Entre os parasitas, destaca-se a Entamoeba histolítica, encontrada nos intestinos de humanos e que ocasiona a amebíase. A amebíase é uma parasitose causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Este protozoário não possui flagelos ou cílios e o seu deslocamento ocorre por meio de pseudópodos, que são expansões do citoplasma. As amebas intestinais apresentam um ciclo de vida relativamente simples. A digestão começa com formas resistentes, os cistos, em geral com água ou alimentos contaminados com fezes de indivíduos portadores da histolítica. O desencistamento só se opera a partir dos cistos maduros e não exige mais que a temperatura adequada e o meio anaeróbio. De cada cisto tetranucleado formam-se 8 pequenas amebas com um só núcleo, que se alimentam e crescem na luta intestinal para logo alcançar a forma trosofoide. Falando um pouco sobre a estrutura da amebíase, a única célula que constitui a ameba é flexível e sem estrutura de sustentação. O citoplasma é dividido em ectoplasma externo, mais rígido, e endoplasma interno, que é o mais fluido. Possui um vacúolo contrátil e pulsátil que controla o volume de água dentro da célula. O núcleo sempre vai ser central. A ameba pode ser nua ou envolvida por uma carapaça chamada de tequiameba. Esse envoltório é secretado pelo próprio citoplasma da ameba. Os movimentos e a alimentação são garantidos pelos pseudopóides. A presença dos pseudopóides é uma das características principais das amebas. Bom, a resposta imune. O sistema complemento é um importante componente do sistema imunológico inato, o qual gera fragmentos responsáveis pelo início de uma resposta inflamatória local, facilitando a remoção dos patógenos. Ambas as vias alternativa e clássica podem participar do controle ao desenvolvimento da amebíase e hospedeiros não imunizados. A imunidade adaptativa é aquela resposta que evolui a cada exposição ao patógeno, podendo ser classificada em imunidade humoral e imunidade celular. Tanto a imunidade humoral quanto a mediada por células estão envolvidas na patogênese da amebíase. Poucos estudos têm demonstrado que os anticorpos e o complemento são capazes de destruir trofozoitos de Entamoeba histólica. Segundo alguns autores, a imunidade humoral parece não ser muito eficaz na eliminação das amebas in vitro. Na amebíase sintomática e invasiva, são regularmente produzidos anticorpos anti-ameba e com frequência variável na amebíase assintomática. Esta ativação da imunidade humoral não possui, no entanto, relação com estado clínico ou intensidade da infecção, pois os anticorpos persistem por anos, mesmo com a infecção erradicada. Leishmania é um protozoário flagelado chamado Leishmania brasiliensis e Leishmania chassis. Eles invadem e se reproduzem dentro das células que fazem parte do sistema imunológico da pessoa infectada. Estes são parasitas de células fagocitárias de mamíferos e utilizam flagelo nas fases extracelulares do seu ciclo de vida.
Sobre a estrutura, na leishmania a gente tem duas estruturas. Aqui, que é a mastigota, e aqui a promastigota. Sobre o ciclo de vida. O gênero Leishmania possui um ciclo de vida do tipo ectossênico, vivendo alternadamente em hospedeiros vertebrados e insetos vetores. No tubo digestivo de vetores invertebrados são encontradas formas promastigotas infectantes, que são formas alongadas e com flagelos, enquanto hospedeiros vertebrados, no caso os mamíferos, são encontradas as formas amastigotas arredondadas e sem flagelo aparente. No interior de células, como os macrófagos, células de Langerhans, neutrófilos e eosinófilos. O hospedeiro é infectado com promastigotas quando picado pelo vetor. As promastigotas penetram nos macrófagos circulantes e multiplicam-se como amastigotas. Os macrófagos morrem e as amastigotas são liberadas, infectando outros macrófagos. O vetor ingere macrófago infectado durante o repasto sanguíneo. As amastigotas são liberadas no intestino do mosquito e multiplicam-se como promastigotas. A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma doença infecciosa sistêmica causada pelo protozoário Trypanossomatideo Leishmania jagazi. É transmitida por vetores da espécie Lutzomia longipalpis e Leishmania cruz. A transmissão do parasita ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado. Resposta imune. A forma infectante se dá através das leishmanias promastigotas, que são as flageladas, que uma vez fagocitadas pelas células de defesa do organismo do hospedeiro, ao invés de serem por essas digeridas, sofrem transformação, dando origem à forma mastigota sem flagelo da leishmania. As leishmanias amastigotas se reproduzem, rompendo a célula infectada e retornando à corrente sanguínea. Quando ingeridas pelo mosquito, transformam-se novamente em promastigotas no intestino do agente vetor, retornando então ao aparelho bucal do mesmo, a serem transferidas para outra vítima, assim completando o ciclo. A saliva do inseto vetor é importante no processo inflamatório, visto que a mesma apresenta componentes associados à vasodilatação, a inibição da agregação plaquetária e coagulação sanguínea, o que aumenta o fluxo sanguíneo e possibilita a alimentação do inseto. Além disso, componentes imunossupressores presentes na saliva inibem o desenvolvimento da resposta imune contra o parasita, facilitando o estabelecimento da infecção. A entrada do protozoário na pele do hospedeiro vertebrado, através da picada do vetor infectado, provoca uma reação inflamatória local na tentativa de estabelecer a homeostasia. Na fase inicial da infecção, os neutrófilos são importantes para controlar a disseminação do parasita. Nesse sentido, demonstrou-se que os eosinófilos são ativados capazes de reproduzir e matar formas da mastigota do major. Olá, meu nome é Letícia Magalhães, vou falar um pouco da Giardia canina. A Giardia canina é um protozoário, também conhecido como G. lambilias e G. duodenalis. Esse protozoário ele tem uma transmissão direta e indireta. Essa transmissão direta é através de gatis e canis, porque gato também se contamina com esse protozoário. Então, há aglomeração de animais nesse local e isso faz com que ocorra a transmissão direta. E a transmissão indireta é através de água contaminada ou alimento contaminado, certo? Os humanos também podem se contaminar com esse parasita. Então, são caracterizados como uma zoonose. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo de vida da giardia. O cão, ele bebe água contaminada ou come um alimento contaminado com o cisto do protozoário giardia. Esse cisto entra no organismo, se instala no intestino delgado. Lá, ele ganha sua forma ativa. Essa forma ativa é chamada de trofosóitos. Esse trofosóito ele se instala, se fixa no epitélio do intestino, formando assim uma barreira, uma espécie de muro, faz com que ele se proteja e lá ele faz a reprodução. Essa reprodução é assexuada, que eles são assexuadas, e isso ele libera vários cistos. Então isso é chamado de uma infecção, e essa infecção é chamada de giardiase. Essa infecção, esse cisto, ele se mistura ao bolo fecal e é eliminado pelas fezes, certo? Então, esse é o ciclo de vida do protozoário. Então, como a gente vai descobrir que aquele cão foi contaminado? Existem alguns sintomas,
que você pode verificar no seu cão. Caso ele tenha vômito, diarreia, fezes com sangue, fezes fétidas, diminuição ou a falta do apetite, perda de peso, porque a perda de peso, porque o protozoário ele impede que o intestino delgado receba os seus nutrientes. Então isso faz com que esse animal perca o peso. Entendeu? Esses são os sintomas. E o que fazer? Como diagnosticar? O médico veterinário ele é apto para isso, certo? Ele vai fazer um exame clínico e vai solicitar exame de fezes séries. Esse exame de fezes séries é porque tem que se ter 3 amostras, cada um no dia, porque o protozoário, o cisto desse protozoário giardia, ele não está presente em todas as fezes. Então, por isso é necessário essas 3 amostras para se obter o resultado. Também é um teste, né? Teste de ELISA, também é muito eficaz. Isso é feito no próprio consultório do médico veterinário. Ele vai pegar uma amostra fecal e vai verificar se aquela amostra tem o cisto do protozoário giardias. E esse teste ele dura em cerca de 8 minutos e é bem eficaz, certo? Sendo que aquele animal esteja contaminado realmente com a giardia, há um tratamento. Esse tratamento é um tratamento um pouco difícil porque esse protozoário ele é resistente, certo? Então isso é um tratamento um pouco difícil. Vai se usar nesse tratamento um antibiótico, né? Que ele faz as 2 conexões de antibiótico com o anti-helmíticos. Então vai se utilizar o antibiótico e o anti-helmíticos para se eliminar o protozoário da giardia, certo? E o que fazer para se prevenir, para que o cão não venha a ter a giardia? É a vacina. Geralmente essa vacina é anual. Quando o cachorro ele não toma essa vacina, é dada 2 doses, mas se já tomou essa vacina em ano, a vacina da giardia, certo? Também é necessário que, se caso o animal ele estiver contaminado, é necessário que faça a limpeza do local com produtos de limpeza, né, como água sanitária, desinfetante. É muito importante que ele mata o cisto do protozoário, certo? Porque esse cisto do protozoário, ele vive por muito tempo em locais úmidos e molhados, certo? Ele consegue sobreviver por muito tempo, então é necessário que faça essa limpeza. Então é isso. Deixo um pouco do que eu aprendi sobre giardia para vocês. Babésia. São esporozoários parasitas intracelulares que penetram nos eritrócitos, destruindo e multiplicando-se. Este protozoário é transmitido através da picada do carrapato infectado, junto à secreção salivar deste artrópodes. No Brasil, o vetor transmissor da Babesia canis é o carrapato Rhipicellus sanguineus. A infecção ocorre por meio do contato direto com o carrapato infectado. Os corpos piriformes infectantes são introduzidos na corrente sanguínea e infectam os eritrócitos. Os trofosóitos intraeritrocíticos se multiplicam por fissão binária, formam tétrades e lisam o eritrócito, liberando os merosóitos. Estes podem reinfectar outras células para manter a infecção. As células infectadas também podem ser ingeridas por carrapato que estejam se alimentando, ocorrendo mais uma replicação. A infecção da população de carrapato também pode ser transmitida através de ovos e larvas. A babesiose é uma doença que tem distribuição mundial. É uma zoonose que acomete vários animais, como veado, gado e roedores. O homem é o hospedeiro acidental dessa doença. O carrapato se aloja entre os pelos do animal para se alimentar do sangue. Libera os protozoários na corrente sanguínea do hospedeiro, onde se multiplicam e rompe os glóbulos vermelhos, causando a anemia progressiva. Os sinais dessa doença são, como eu falei, anemia, febre, letargia, falta de apetite, em casos mais agudos, icterícia, aumento do baço, aumento do fígado, enfim. Os exames solicitados para o diagnóstico da babesiose são hemograma completo, como bioquímica sérica, BCR e testes sorológicos. E o tratamento dessa doença são feitos com antibióticos, hepatoprotetores para proteger
o fígado para metabolizar bem esses fármacos. E junto com remédios que agem na corrente sanguínea, como Simparic, Bravecto, para que quando o carrapato infectado for picar o animal, o carrapato venha morra. Então é uma doença muito séria, é uma zoonose que vale a pena a gente ter cuidado, que começa com uma anemia, tem que ser investigado. Portanto, a babesiose é uma das vertentes da doença do carrapato. Agora eu vou falar sobre a Ectoamoeba histológica. Ela é uma espécie de protozoário que habita no intestino grosso humano, que pertence ao superfilo sacrótida, tendo forma amebóide e ela se locomove-se através de pecíolos. Ele que possui um ciclo de vida simples, realizado em apenas um hospedeiro, dividido em 2 estágios, sendo ele trofozoito, a alimentação altamente móvel, e o cisto, que possui um estágio com baixa atividade metabólica resistente e infectante. Ela causa disenteria, diarreias graves com sangue e muco. Pode progredir para o abscesso amebóide do fígado, a amebíase. Ela se inicia com uma ingestão pelo ser humano, via fecal ou oral, na forma de cisto presente em água ou alimentos contaminados, pois dessa forma o parasita apresenta parede cística capaz de resistir ao pH ácido do suco gástrico. Resistindo ao suco gástrico, o cisto diferencia na forma de trofozoito, na porção final do intestino delgado, e passa a viver como comensal, alimentando-se de bactérias ou restos celulares. Olá, pessoal! Eu sou Verônica Chagas, aluna de Medicina Veterinária da Unifax, e estou aqui para falar sobre um protozoário, o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é um protozoário unicelular, flagelado, causador da doença de Chagas, como mais conhecemos. O Trypanosoma cruzi é caracterizado pela doença de um único flagelo, uma mitocôndria grande e pelo cinetoplasma, um compartimento na mitocôndria que contém DNA. A distribuição geográfica do Trypanosoma cruzi estende-se do sul e dos Estados Unidos ao sul da Argentina. Nesta região, existem vários casos da doença de Chagas. A doença de Chagas é transmitida através das fezes de um inseto, o barbeiro. Contém as formas infectantes do Trypanosoma cruzi. Sobre a morfologia, durante o seu ciclo de vida, o Trypanosoma cruzi pode apresentar 3 formas morfológicas: a mastigota, epimastigota e o tripomastigota. O amastigota apresenta forma arredondada, o núcleo é o cinetoplasto, não são observados por microscópios ópticos, não possui flagelos, presente na fase intracelular, durante a fase crônica da doença. Já o epimastigota apresenta tamanho variável com formato alongado, um núcleo semicentral, representa a forma encontrada no tubo digestivo do barbeiro, o vetor da doença de Chagas. Já o tripomastigotas apresenta um formato alongado e fusiforme em forma de C ou S. É a forma presente na fase extracelular, que circula no sangue na fase aguda da doença. É a forma infectante para o vertebrado. O seu ciclo de vida. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi inicia quando o barbeiro, ao se alimentar do hospedeiro vertebrado, elimina suas fezes e urina, onde pode estar presentes as formas tripomastigotas. Os parasitas tripomastigotas penetram na pele e infectam as células do hospedeiro, onde transformam-se para a forma amastigotas. Quando as células são repletas de parasitos, eles novamente mudam para a forma tripomastigotas por estarem com grandes quantidades de parasitos.
As células rompem e os protozoários atingem a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Nesta fase, o hospedeiro vertebrado, for picado pelo barbeiro, os protozoários serão transmitidos ao inseto. No inseto do barbeiro, mudam as formas para epimastigotas, onde multiplicam-se e tornam-se novamente tripomastigotas, as formas infectantes aos vertebrados. E é isso aí, galerinha. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês, viu? Beijo, beijo. Fiquem com Deus.